Olá, bom dia. Meu nome é Elisa Moreno. Vou fazer uma apresentação sobre o estudo de manchas florestais e espécies autóctones. Na minha apresentação, vou fazer um breve resumo do meu artigo, uma introdução, falar então o que são espécies autóctones e exemplo delas, manchas florestais e uma breve conclusão. Ora bem, então, o meu artigo apresenta uma breve discussão sobre ações de recuperação florestal, de redefinição de uma mancha verde e definição de um cobertor vegetal, em termos afetados por incêndios, tendo em conta que, devido às condições particularmente ambientais, há uma espécie de fatores ambientais que estão presentes nestes locais com uma nuance muito específica, as manchas florestais. Então são fragmentos resultantes de fragmentações do ecossistema, desempenham um papel crucial na conservação de espécies autóctones. Então, Portugal enfrenta incêndios florestais recorrentes que ameaçam a floresta e o meio ambiente. Esses incêndios são associados a diversos fatores, destacando-se então uma necessidade de identificar e reorganizar a vegetação dominante, especialmente nas zonas rurais e de interface rural-urbana. A valorização de espécies autóctones é fundamental, pois elas já adaptam-se naturalmente ao solo e ao clima local, resistindo melhor a secas, chuvas intensas, pragas e doenças. Além disso, essas florestas promovem uma biodiversidade, protegem também o solo e oferecem habitats para a fauna, contribuindo então melhor para a redução do risco de incêndios e melhoria ambiental. Então, o que são as espécies autóctones? Espécies autóctones são espécies originárias do próprio território em que habitam, não necessitam de grandes recursos para sobreviver, sendo deste modo mais resistentes e de grande resiliência a doenças, pragas e períodos de grande calor e chuvas intensas em comparação às espécies introduzidas. Em Portugal, temos espécies autóctones como, por exemplo, o carvalho, o pinheiro manso e sobreiro. Agora falando mais sobre a mancha florestal. O que é então a mancha florestal? A mancha florestal refere-se a uma área da floresta contínua ou fragmentada que possui vegetação predominante, podendo variar em tamanho, posição e conectividade com outras áreas florestais. Estas manchas podem ser encontradas em ambientes naturais, rurais ou urbanos. Desempenham um papel crucial na manutenção do ecossistema. Características delas, então. A conexão entre as manchas florestais permite o movimento de espécies e de fluxo genético, aumentando a resistência ecológica. As manchas isoladas sofrem, então, uma fragmentação e podem levar a perdas significativas de espécies. E qual é a sua importância? A importância da mancha florestal. Elas servem como habitats para espécies autóctones, protegendo-as contra a extinção. Mantém o corredor ecológico que permite a migração da flora, também mantém a regulação do clima hídrica, absorvendo então o dióxido de carbono, ajudando a combater as alterações climáticas, regulam os ciclos hídricos, fornecendo então a retenção de água no solo e a prevenção da erosão. Elas também nos protegem as plantas contra incêndios. As manchas florestais bem conservadas, especialmente com espécies nativas, são menos inflamáveis, podem atuar como barreiras naturais. Então, este artigo pretende então explorar com profundidade as espécies autóctones e os incêndios florestais, analisando as suas adaptações naturais e os benefícios que podem oferecer e as estratégias que podem ser adotadas para melhor integrar essas espécies na gestão sustentável do território. Então, vou falar sobre a adaptação das espécies autóctones aos incêndios e algumas características delas. As espécies autóctones em áreas suscetíveis a incêndios evoluem para coexistir com o fogo, desenvolvendo adaptações que lhes permitem sobreviver e regenerar após os eventos. A casca espessa é uma característica de árvores
como o sobreiro, que possuem cascas espessas e resistentes para a proteção do tronco e dos tecidos vitais a altas temperaturas. Capacidade de rebentação. Muitas espécies autóctones, como o medronheiro e o carvalho português, têm a capacidade de rebentar a partir da base ou de raiz após o fogo, permitindo uma regeneração mais rápida. Essas características tornam as espécies autóctones fundamentais para a recuperação das áreas florestais após um incêndio, ajudando então a estabilizar o solo, prevenir a erosão e restaurar a biodiversidade local. Redução do risco de incêndios com espécies nativas. As manchas florestais dominadas por espécies autóctones tendem a ser menos inflamáveis e contribuir para a prevenção de incêndios devido às várias razões. Baixa inflamabilidade, algumas espécies nativas como castanheira e sobreiro, têm folhas mais densas e menos inflamáveis em comparação em outras espécies exóticas como o eucalipto e as acácias. Umidade retida. As florestas nativas mantêm melhor a umidade no solo e no ar, reduzindo a probabilidade de propagação rápida do incêndio. Estrutura do habitat. A diversidade estrutural das manchas florestais autóctones com diferentes camadas de vegetação reduz o impacto do vento e impede a rápida disseminação do fogo. Paisagens de mosaico. Quando integradas em paisagens diversificadas, as manchas florestais compostas por espécies autóctones criam barreiras naturais. Essas barreiras interrompem a continuidade do combustível natural, dificultando então a propagação de grandes incêndios. Essas paisagens de mosaico que alternam em áreas florestais, agrícolas e abertas reduzem então o risco de incêndios incontroláveis. Estratégia de conservação e reflorestação das espécies autóctones. Para reduzir o impacto dos incêndios e aumentar a resiliência das florestas, é fundamental priorizar espécies autóctones com projetos de conservação e reflorestação. As principais estratégias incluem a gestão de combustível, promove o uso das espécies autóctones para criar barreiras verdes menos inflamáveis e reduzir o material combustível no subbosque. Reflorestação planeada, a substituir a plantação de espécies exóticas por florestas mistas com predomínio de árvores nativas que são mais adaptáveis às condições locais e menos suscetíveis a incêndios. Proteção da biodiversidade local, monitorizar as populações de espécies nativas sensíveis ao incêndio para garantir a recuperação de áreas afetadas. Então, dou por terminada a minha apresentação. Por fim, digo que as espécies autóctones desempenham um papel fundamental na resiliência do ecossistema frente ao incêndio florestal, contribuem para a biodiversidade, a estabilidade do solo e a mitigação de impactos climáticos. A adoção de estratégias sustentáveis como a reflorestação de espécies nativas e a gestão do combustível vegetal e a criação de corredores ecológicos é essencial para proteger essas espécies e garantir a recuperação de áreas afetadas, promovendo então a sustentabilidade dos serviços ecossistemáticos ao longo do tempo. Esta foi a minha apresentação.